Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos, bem cedinho nessa segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Estamos chegando depois da grande vitória do Vasco ontem sobre o Vitória da Bahia, num jogo muito doido, muito maluco. Do jogo nós falamos muito ontem no pós-jogo, e você que não curtiu, depois do Acorda, dá uma olhada lá no pós-jogo, tem muita opinião de toda a nossa equipe. Um jogo em que o Vasco teve que lutar muito para conseguir superar seus erros, superar suas dificuldades em manter resultados e principalmente superar os erros do sistema defensivo. O Vasco da Gama tem das piores defesas do Campeonato Brasileiro, o que me parece ser claro para o técnico Fernando Diniz que urge isso resolver. O Campeonato Brasileiro vai afunilando, os adversários vão ficando cada vez mais difíceis, a competição muito equilibrada. E não dá para o Vasco entregar tanto gol, não dá para o Vasco bobear tanto como o Vasco bobeia. A defesa do Vasco precisa ser melhor treinada pelo bom técnico Fernando Diniz, mas que, em detrimento de um ataque poderosíssimo, o Vasco está entre os 3 melhores ataques do Campeonato Brasileiro, tem também uma das 3 piores defesas da competição. É uma incongruência, uma incoerência que precisa ser resolvida, porque o Vasco ainda tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, precisa somar aí pelo menos mais 10 a 11 pontos, seriam mais 3 vitórias, 4 vitórias para ficar tranquilo, e ainda vai ter as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, e que precisa ter um ajuste. É claro que a ausência do Cuesta faz falta, acho que o Hugo Moura comprova a cada jogo que a zaga não é um habitat que dê a ele segurança, ele fica desconfortável ali, cumpre porque quer jogar, porque quer ajudar Fernando Diniz, mas não está legal. Não está bem em relação à defesa, deu condição no gol de virada do Sport, ou melhor, do Vitória ontem por 2-1. Ficou ali de bobeira, tomando sufoco na hora de disputar com os centroavantes que o Sport tinha. Então precisa ajustar o sistema defensivo. Bom a volta do Lucas Piton, bom mais uma vez o lateral direito Paulo Henrique, que aliás ontem foi merecidamente convocado para a seleção brasileira em função da lesão do Wesley, lateral brasileiro que joga na Roma. Então precisa dar esse ajuste, precisa dessa arrumação para fazer o time não sofrer tanto em jogos que são teoricamente não tão sofridos, mas não dá para ter esse problema, essa preocupação tão constante em relação ao sistema defensivo. Então do jogo a gente falou muito ontem, mas eu queria falar de 2 temas que de alguma maneira são correlatos. Um por conta da arbitragem brasileira, e eu acho graça
quando eu vejo a reclamação, principalmente de clubes grandes, que em momento nenhum tem piedade de ver um Vasco, por exemplo, ser rebaixado para a segunda divisão quando a linha do VAR não está calibrada em São Januário, quando acha que tudo que do Vasco acontece é choro, quando um jogador como o Jair é atingido maldosamente por um atacante, na verdade não é um atacante, era um lateral do Sport, e nem falta ser marcada. Eu acho graça que todos vocês provem do mesmo veneno do Vasco, que todos vocês provem do mesmo dissabor do Vasco. Qualquer clube grande, que vocês vejam que não é algo premeditado, não é algo específico, mas que vocês sintam, é o que eu desejo a vocês, que vocês sintam como se fosse um prejuízo premeditado, porque dói, e vocês não vão tripudiar de quem já sentiu isso muito e que sente até hoje sobre isso, que é o Vasco, que é o clube mais prejudicado, o clube mais mal visto, o clube que se tem mais má vontade de marcar alguma coisa. Ver o Flamengo reclamando de arbitragem, dá vontade de gargalhar. Ver um clube de São Paulo reclamando de arbitragem, apesar de que foi muito pênalti ontem no lance em cima do jogador do São Paulo, mas eu acho graça, porque vocês são absorvidos pelo sistema, dificilmente falam alguma coisa e de uma forma hipócrita só se manifestam quando são teoricamente prejudicados. Quando são beneficiados, não falam, absolutamente não falam. Mas a arbitragem brasileira preocupa demais. E é a minha grande preocupação, além da defesa do Vasco, de agora em diante. Porque me parece bastante claro que a arbitragem brasileira está muito pressionada e vai tentar de todas as formas compensar porque está perdida, absolutamente perdida. Os árbitros erram a cada semana, os árbitros não escolhem cor, não escolhem camisa, longe disso. Não acho que tenha tendência, como eu vi muita gente dizer, engraçado ouvir de cronistas, de treinadores, jogadores, que ficam caladinhos quando alguns assuntos acontecem. Acho engraçado. Mas não vou concordar com nenhum de vocês. Não vou. Não vai ser a arbitragem que vai me tirar do sério hoje. Porque a arbitragem já me tira do sério há muito tempo. Árbitro de futebol é algo que eu não gosto. Porque eu acho que eles estão desiguais em absolutamente tudo. E como não vão ser corrigidos, entram com a tendência maior de fazer lambança. E aí, me desculpe, o meu egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles precisam ser profissionalizados, eles precisam ser mais bem treinados, mas enquanto não são, eles não podem prejudicar o meu clube, como eles fazem sistematicamente. Então, me dá vontade de rir quando eu vejo na rodada tanto time de camisa sendo prejudicado e foram, tirando o Flamengo, que não tem o que reclamar. Expulsões perfeitas. O resto, tudo discutível. Mas parabéns a vocês, porque na hora de se unir, na hora de ver a dor de um co-irmão, vocês se calam. Agora, me preocupa, porque a competição chega ali a um momento importante. A gente está entrando aí praticamente nos últimos 2 meses de competição. Amanhã, dia 7 de outubro, vão faltar 2 meses. O campeonato termina dia 7 de dezembro. E nesses 2 meses, muita coisa vai estar por trás. E eu estou curioso para ver até onde vai a influência de alguém. Porque o que está acontecendo claramente é que a CBF, que é uma entidade completamente incompetente no que faz, e acho que o presidente atual está entrando agora, mas é incompetente, como foi com a seleção principal, com uma eliminatória horrorosa, com a seleção sub-20, que não demitiu seu treinador já no primeiro momento no Sul-Americano e viu o fracasso acontecer claramente agora na fase de classificação do sub-20. Uma entidade que não tem dinheiro, segundo dizia o ex-presidente Edinaldo, para investir na arbitragem. Uma entidade que deixa os gramados estarem como estão.
O Brasil hoje é uma vergonha em relação ao futebol. Só que eu não vou poder resolver o problema do mundo, eu Vasco. Então eu quero resolver o meu problema, desculpa o meu egoísmo. E vou chiar e preciso ficar atento, porque não quero ser prejudicado nessa briga de foice, nessa briga de interesses, nessa briga de quem sempre remou a favor de si. Então eu quero que a gente fique muito atento mesmo com relação à arbitragem, com relação a critérios, com relação a pressões, com relação a tudo que concerne o externo do jogo. Porque a fase é muito difícil, muito difícil. O Vasco tem uma sequência com o Fortaleza dia 15, o Vasco tem depois o Fluminense no Clássico dia 20 no Maracanã, e depois pega o Bragantino em Bragança Paulista. É uma sequência boa, difícil, sim. O Vasco faz 2 jogos fora e 1 em casa e precisa somar seus pontos. Então essa questão da arbitragem me preocupa, mas eu acho graça. E acho bom que todo mundo esteja no bolo. Porque no final das contas, todo mundo vai gritar. Talvez os caras acordem. Mas não vai mudar nada, tá? Eu tenho essa certeza, ou você tem alguma dúvida, de que vai continuar sendo a brincadeira que é apitar. Eu li hoje, ou li ontem, foi ontem, uma notícia que me foi passada até pelo meu querido Jurandir, que é um fato que a gente precisa rir, de uma matéria que saiu cerca de 12 horas após apitar Mirassol e Corinthians. O árbitro passa mal em campo e é socorrido por ambulância, porque ele foi participar de um evento domingo de manhã um evento em Brumadinho, município da região metropolitana de Belo Horizonte, o árbitro Felipe Fernandes de Lima, e passou mal, porque não se prepara, porque não tem condição, porque não recebe respaldo nenhum. Então, é difícil, é muito difícil, porque esses caras decidem o jogo, esses caras fazem o jogo acontecer, esses caras ganham e perdem campeonato com as decisões deles. E tá cada dia mais difícil, porque os jogadores estão cada dia mais nervosos, os jogadores estão cada dia mais mal educados. Foi o que aconteceu ontem com o capitão do Vitória, o Lucas Halter, que foi expulso pelo combo. Que jogador chato, que jogador implicante, que jogador mal educado. Então junta tudo isso e me preocupa, porque hoje é o São Paulo, hoje é o Flamengo, hoje é o Botafogo, amanhã vai ser o Vasco de novo. Porque nada é feito. E aí vem o outro aspecto que eu quero falar. Até onde a gente vai? E eu não sou da turma do estou pensando, o torcedor pode pensar o que ele quiser, em Libertadores, Sul-Americana. Eu tô pelos 45 pontos. Eu tô por somar os pontos necessários para o Vasco sair dessa situação difícil. Depois a gente pensa em alguma coisa. O campeonato é duro, o time do Vasco é um time que ainda não é totalmente confiável, muito pelo contrário. Tem uma defesa, como falei agora há pouco, muito vulnerável. Fernando Diniz precisa ajustar, tem obrigação de ajustar isso. Não adianta olhar isso com olhos tenros, de que, mas o time está compensando na frente, porque nem todo dia vai compensar. Não dá para o Vasco ser um adversário tão frágil defensivamente, principalmente contra times que ele tem que atacar. Porque quando ele é atacado, como foi perguntado ontem na entrevista coletiva, o time se concentra mais, briga mais, luta mais, está mais atento, sabe? A gente não viu o Vasco fazer isso contra o Cruzeiro, a gente não viu o Vasco fazer isso contra o Bahia, apesar do erro do gol do Bahia. Mas me parece que a concentração é mais firme, o Flamengo a mesma coisa. E hoje a gente fica assustado porque é rotineiro como o Vasco erra, contra times que não estão ali na ponta. E a gente vai ter o Fortaleza, o Fluminense e o Bragantino. Times com esse perfil, que estão ali, né? Fluminense nem tanto, mas está ali, água de salsicha, vai querer brigar. Então me preocupa demais, porque fatores externos não podem influenciar num time que ainda não é confiável. E acho que o técnico do Vasco tem obrigação de fazer essa correção.
tem a obrigação de dar a esse time, defensivamente, uma consistência que ele não tem. O maior defeito do trabalho do Fernando Diniz, que é um técnico corajoso, que ontem foi ousado, que ontem deixou Felipe Coutinho de volante, partiu para dentro, arriscou tudo, foi all-in e conseguiu, por méritos, virar. Com destaque absoluto para os meninos da base, com o Ryan e GB, que cresceram juntos, sempre foram parceiros, companheiros, desde meninos dentro do Vasco. E ontem tiveram uma noite, talvez a primeira, juntos, com tanto protagonismo. A destacar a atuação espetacular do Ryan, a destacar a atuação espetacular do Paulo Henrique, que merece a convocação, a destacar a ótima atuação do colombiano Andrés Gomes, muito efetivo, muito próximo. E eu acho que tudo isso conspirou a destacar o gol do GB, menino que passou por um trauma, ele tinha que operar, não é isso, Fenerbahçe? Botaram um rótulo no menino, que vai acabar tendo que operar, porque senão não vai ser negociado nunca. Mas imagina esse gol de ontem indo lá pra Turquia, pros caras lá, sei lá se foi Galatasaray, Fenerbahçe, seja lá o que for. Então fico feliz por esses jogadores, mas preocupado com o desempenho. Acho que o sistema defensivo do Vasco precisa ser corrigido. E num campeonato tão duro, em que a gente cobra aqui regras iguais, sem tendências para um ou para outro, por pressão, por desespero ou porque tem que dar uma satisfação, não pode ser assim. O campeonato tem que ir até o final, apesar de já me parecer ter uma suspeição enorme do público principalmente, por conta de tudo que está acontecendo, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Precisa fazer o seu papel, precisa usar esse tempo aí para treinar essa parte defensiva e rezar para Nossa Senhora das Arbitragens, para que a gente não tenha nenhum problema pela incompetência dos caras, pelo azar, porque eles também são azarados. Às vezes até a inocência desses árbitros, principalmente os mais novos. Vamos esperar, temos agora um espaço de 10 dias, e nesses 10 dias precisamos ajustar coisas e ficar de olho. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu volto logo mais às 7h30 da noite com a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras. Tchau. Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!